Deputados aprovam em plenário o projeto que legaliza a produção e venda do queijo serrano. Distribuição de análogos de insulina recebe parecer favorável da Comissão de Saúde. Marco legal da primeira infância é tema de debates no Legislativo. E ainda a experiência vivida pelos estudantes selecionados para participar da 21ª edição do Parlamento Jovem. Agora, no Notícias da Semana. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram esta semana o projeto de lei que institui a tabela complementar do SUS aqui em Santa Catarina. O objetivo da proposta é aumentar a oferta de serviços de saúde à população e diminuir o tempo de espera pelo atendimento. O projeto, de autoria do deputado Fernando Coruja, do PMDB, e de outros parlamentares que fazem parte da Comissão de Saúde, institui a tabela complementar do Sistema Único de Saúde Nacional, o SUS, no estado de Santa Catarina. Esses valores, de acordo com o PL, serão usados nas contratações, nos credenciamentos e nos convênios feitos entre a Administração Pública de Santa Catarina e os entes públicos e privados. O relator na CCJ, deputado do PMDB, Valdir Cobalcini, falou sobre a importância da proposta. Com este projeto de lei, autoriza a Secretaria de Estado da Saúde a criar uma tabela suplementar em casos de contratações de empresas privadas, ou mesmo de convênios, no sentido de que possamos melhorar essa tabela muito reclamada por todos, pelo Estado, pela classe médica, enfim, acho que ela corrige um erro, já que se arrasta há muitos e muitos anos, e como relator apresentei meu voto pela aprovação da matéria, obviamente que ela tramita ainda na Comissão de Finanças e na Comissão de Saúde e posteriormente no plenário desta casa, mas eu entendo meritório o projeto. Ainda durante a reunião da CCJ foi aprovado o projeto de lei que proíbe que oficinas autorizadas de assistência técnica cobrem do consumidor uma taxa de orçamento no caso de instalação e manutenção de produto que ainda esteja na garantia. A autoria do projeto é do deputado estadual César Valduga, do PCdoB. Antes de ser votado em plenário, o PL precisa passar pela Comissão de Direitos Humanos da Casa. Na Comissão de Finanças e Tributação, a semana também foi de deliberações. Entre os projetos aprovados, destaque para o que dá aos consumidores catarinenses uma segurança a mais na hora de comprar alimentos. A proposta obriga que todos os estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios assegurem aos consumidores que encontrarem produtos expostos com a data de validade vencida o direito de receber no local e de graça outro produto idêntico ou similar. O relator do PL na Comissão de Finanças, deputado estadual José Milton Schaefer, do PP, destacou os benefícios dessa iniciativa. O grande objetivo disso é criar cada vez mais restrições para que os estabelecimentos comerciais tenham uma preocupação maior com a qualidade dos produtos a serem oferecidos para o consumidor catarinense. Acho que é um projeto diferenciado, de qualidade, e que provavelmente vai ser aprovado nesta casa, mostrando mais uma vez a preocupação dos deputados na Assembleia com relação à qualidade da alimentação e da qualidade e também de proteção ao consumidor catarinense. Antes de ir a plenário, a proposta deve seguir para a Comissão de Direitos Humanos. Outra aprovação importante da reunião foi a do cronograma de tramitação ao projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. A tramitação começa no dia 19 de outubro, com a apresentação do parecer preliminar, que deve ser publicado no dia seguinte. Já a votação em plenário está marcada para o dia 8 de novembro. Pacientes com diabetes estão mais perto de ter garantido um novo benefício. Um projeto aprovado esta semana pela Comissão de Saúde dá a eles o direito de receber os chamados análogos de insulina. Portadores de diabetes dos tipos 1 e 2 precisam de análogos de insulina, ou seja, um preparado especial fabricado com técnicas sofisticadas e de preço elevado. A comissão aprovou o projeto de lei que dispõe sobre a distribuição gratuita de insulina aos portadores de diabetes. Está faltando organização na distribuição também desse medicamento. E a gente entende que se a Secretaria cumprir essa lei que nós pretendemos aprovar,
vai haver uma melhor organização e critérios adequados de distribuição que eu acho que vão facilitar com que não haja mais a falta desse medicamento para quem tanto precisa dele. Durante a reunião, os parlamentares abriram espaço para a Associação de Diabéticos Infanto-Juvenis do município de Tubarão. A presidente da instituição, Adriana de Souza Medeiros da Rosa, relatou os problemas que os portadores de diabetes enfrentam com a falta da insulina nos postos de saúde desde o mês de dezembro. Isso ali depende da vida dela. Então, se ela não usa esse tipo de insulina, ela pode entrar em coma, parar no hospital, morte, né? Que a gente tem que evitar essas coisas. Por isso, da falta de insulina não pode ter no corpinho delas. O fornecimento de alimentação especial para alunos com restrições alimentares, como por exemplo celíacos, diabéticos e hipertensos, foi aprovado na Comissão de Saúde. O relator, deputado Fernando Coruja, do PMDB, destacou que uma lei nacional já regulamenta o assunto. Para reforçar a necessidade de adaptar a merenda escolar na rede estadual de ensino, o parlamentar apresentou emenda ao projeto. A emenda foi apenas para adequar, no sentido de que hoje o profissional que prescreve a alimentação especial, normalmente é a nutricionista. Como ele dava entendimento que o médico prescrevia, a nutricionista apenas acompanhava, eu fiz essa adequação. Falando em saúde, a CPI, que investiga a comercialização de medicamentos falsificados em Santa Catarina, voltou a se reunir esta semana. Pois é, Cláudia, dessa vez os parlamentares receberam o presidente da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais. A comissão parlamentar de inquérito que investiga a falsificação de medicamentos em Santa Catarina ouviu o presidente da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, Ademir Valério da Silva. Dono de uma farmácia em São Paulo, Ademir falou em nome da instituição, que representa 35% das farmácias do país que atuam com manipulação de medicamentos. Ele explicou como é feito o controle de qualidade dos insumos e produtos comercializados pelas farmácias magistrais antes que eles cheguem aos consumidores. Todo o processo de entrada de insumo no país, ele segue uma regulamentação. Ao chegar no país, eles são transportados por empresas qualificadas para o transporte de medicamento, de matéria-prima farmacêutica. Ao chegar nas empresas qualificadas para importar e distribuir, eles passam por análise e também são remetidas para as empresas que vão produzir medicamento. Através de transportadoras qualificadas. A reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado Vicente Carupreso, do PSDB. As análises corriqueiras, ou seja, as análises que teriam que ser feitas ordinariamente em São Paulo, são feitas normalmente segundo o presidente. Mas aqui em Santa Catarina, as condições de nós fazermos essa verificação do que tem realmente dentro dos produtos manipulados nas farmácias está sendo feito de uma maneira não igual ou não ideal como é feito em São Paulo. O presidente também falou sobre os próximos passos da CPI. Menções pontuais e principalmente de investigação, inclusive com a Polícia Federal, com a Receita Federal, para alguns setores que nós queremos ter um pouco mais de avaliação, principalmente medicamentos contrabandeados, já que a fronteira de Santa Catarina, principalmente com o Paraguai, é um problema sério, principalmente de medicamentos de anabolizantes, medicamentos de disfunção erétil, que estão entrando aqui sem nenhum ou praticamente nenhum tipo de proteção ao consumidor catarinense. E veja a seguir a aprovação do projeto que legaliza a comercialização de um dos produtos mais tradicionais da Serra Catarinense. Pois é, os detalhes do projeto que permite a comercialização do queijo serrano, você confere depois do intervalo. Deputados aprovaram esta semana em plenário o projeto que legaliza a comercialização de um dos produtos mais tradicionais da Serra Catarinense, o queijo serrano. Pois é, a matéria estabelece regras para a produção da iguaria e beneficia centenas de famílias de agricultores, como conta a repórter Delona Bus.
Há mais de 2 séculos, famílias de agricultores da Serra Catarinense produzem um queijo especial, feito a partir do leite cru, integral e recém-ordenhado. Produzido manualmente, o resultado final é um produto de consistência firme, com cor e sabor próprios. A iguaria é conhecida como queijo serrano. O queijo artesanal serrano ele tem uma característica única. É um queijo bem maturado e fabricado a partir do leite cru. Então aí ele dá o diferencial do queijo artesanal. Luiz Carlos é um dos mais de 1.000 produtores de queijo serrano do estado. Morador de Lages, ele trabalha com o produto há mais de 25 anos. Meu avô paterno transportava queijo, era um tropeiro. E meu pai e minha mãe sempre produziram queijo. E há 25 anos que eu tenho a minha propriedade, sempre tenho feito queijo para a sustentabilidade da família. Apesar de tradicional, a produção e a comercialização do queijo serrano nunca havia sido regulamentada. Agora, um projeto de lei aprovado por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa vai tirar o produto da informalidade. O projeto foi proposto pelo deputado Gabriel Ribeiro, do PSD. A proposta estabelece uma série de regras para a produção, buscando garantir a qualidade do produto. Uma das determinações para o processo é que o leite utilizado deve ser proveniente de rebanho sadio, com testes oficiais de zoonoses com resultados negativos. As condições de higiene devem seguir as recomendações do órgão de controle sanitário. A produção deve ser iniciada em até 120 minutos após o início da ordenha. O leite utilizado não poderá ser pasteurizado e a cura deverá ser realizada em temperatura ambiente, sobre prateleira de madeira de araucária aplainada sem pintura. Todo o processo de legalização da produção do queijo serrano foi acompanhado de perto pelos produtores e também por técnicos da EPAGRE, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado. Ulisses, pesquisador da EPAGRE em Lages, foi um dos técnicos que trabalhou na pesquisa. Ele é típico da propriedade familiar, daquilo que nós chamamos de pecuária familiar. Ele tem um nome muito reconhecido, muito valorizado junto ao mercado consumidor. E é um produto que tem uma história de mais de 200 anos, culturalmente muito importante. E é a principal ou a segunda fonte de renda para 90% dos produtores que produzem esse queijo serrano. Com a aprovação do projeto de lei, a expectativa é que os produtores possam regularizar e ampliar a produção e a comercialização do queijo serrano. A partir de agora, hoje o produtor deixa de sair da marginalidade da lei, né? Ele vai estar trabalhando dentro da legalidade, podendo produzir e comercializar o produto Brasil afora, mundo afora. Nossos queijos agora poderão trazer aí sim mais emprego e renda para o pequeno produtor rural e fazendo assim com que o jovem permaneça cada vez mais no campo em Santa Catarina. A semana também foi de aprovações na sessão do Parlamento Jovem, que chega à 21ª edição. Foi o encerramento de uma semana inteira de atividades em que estudantes de diferentes regiões do estado vivenciaram a experiência de atuar como parlamentares. A sessão ordinária é realizada no plenário da Assembleia Legislativa, exatamente como manda o regimento interno da Casa. No lugar dos deputados estaduais, entram os 40 estudantes, representando 8 escolas catarinenses, públicas ou particulares, selecionadas por sorteio. Cada uma das escolas sorteadas elege 5 estudantes do ensino médio de 14 a 21 anos de idade para participar do programa. Aqui, eles têm a chance de discutir e refletir sobre política e democracia e de conhecer a rotina do parlamento. Seria um projeto bem interessante para valorizar o que tem de melhor em cada região e em cada cidade do estado catarinense. A 21ª edição do Parlamento Jovem Catarinense começou na segunda-feira. Durante a semana, os deputados jovens tiveram a agenda cheia. Tomaram posse, elegeram os integrantes da mesa e da Comissão de Constituição e Justiça, apresentaram e discutiram projetos de lei. Além disso, ganharam um curso de oratória e assistiram uma palestra com um sociólogo da USP. A sessão ordinária tradicionalmente encerra as atividades do programa. Aqui, os deputados jovens agem como parlamentares defensores da região que representam e legisladores responsáveis, membros de partidos fictícios.
Durante a semana, eles discutiram e aprovaram 10 projetos de lei e 12 indicações. O Matheus, do Partido da Serra Catarinense de São Joaquim, defendeu o projeto que propõe a regionalização da merenda escolar conforme o clima do local. Como a nossa região é uma região muito fria, no inverno a gente não recebe uma merenda adequada com a temperatura, sendo muitas vezes temperatura abaixo de zero, com merendas como iogurte, suco, e isso acaba atrapalhando na hora do aprendizado, porque o aluno não tem como se esquentar com a merenda. Então a gente trouxe esse projeto para ver se a gente consegue fazer a merenda com relação ao clima, em que dias frios possa sopa, café, Nescau, e também com a regionalização, como a merenda ela é igual para todas as escolas, com a regionalização, como o nosso clima é mais frio, seria não a mesma merenda para todos, mas sim para aquela região que é mais fria, determinada. O Marcelo, do Partido da Juventude do Nordeste Catarinense, é de Barra Velha e defende a criação do Dia de Conscientização sobre os Transtornos Mentais. Tivemos essa iniciativa pelo fato de Santa Catarina ser o segundo estado do Brasil com maior ocorrência em suicídios. Pessoas com transtornos mentais são marginalizadas todos os dias pelo fato da sociedade não entender isso como uma doença, como o fato de depressão, alcoolismo e dentre outras drogas lícitas e ilícitas que fazem com que essas pessoas tenham esses transtornos. Já faz 11 anos que a Escola do Legislativo realiza o Parlamento Jovem Catarinense, que tem 2 edições por ano. Os projetos de lei elaborados pelos estudantes são encaminhados aos parlamentares e podem ser aprovados e transformados em lei estadual. Todos os projetos que foram trazidos pelas 8 regiões já foram apresentados para alguns deputados e, ao final da edição, o que a gente, com o fechamento dela, é encaminhar para a Comissão de Legislação Participativa todas as proposições para que, se algum deputado tiver interesse em fazer uso da ideia dos deputados jovens, né, que o faça como fizeram 20 proposições durante os 10 anos do Parlamento Jovem, já são leis catarinenses, né, que foram originadas pelos deputados jovens e os deputados adultos assumiram e já faz parte da legislação catarinense. Os estudantes que participam do programa saem mais conscientes da importância do papel do parlamento na defesa dos interesses da sociedade. A estudante Júlia Fontanella, de São Joaquim, atuou nesta edição do programa como presidente da mesa. Para ela, a experiência vai ficar para toda a vida. Eu realmente sou outra pessoa, assim, só veio a me acrescentar na minha vida, eu vou ser outra pessoa daqui para frente. Pretendo fazer com que o meu município entenda o que a gente viveu aqui hoje e que os jovens, assim, os jovens que não tiveram oportunidade de vir, que eles vejam o que pode ser feito e a gente poder ajudar eles nisso. Acho que é muito importante para a gente. As escolas da próxima edição também já foram escolhidas. O sorteio aconteceu esta semana no plenário da Assembleia. A deputada Ana Paula Lima, do PT, conduziu os trabalhos. Ela é autora do projeto que criou o programa. Através de sorteio online, foram selecionadas as seguintes unidades escolares: Colégio Eucana de Palhoça, representando a Grande Florianópolis; Escola de Educação Básica Albina Moscone de Macieira, representando o meio-oeste do estado; Escola de Educação Básica Presidente Médici de Joinville, representando o nordeste de Santa Catarina; Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete de Maravilha, representando o oeste; Escola de Educação Básica Professor Balduino Cardoso de Porto União, representando o Planalto Norte; Colégio Cruz e Souza de Lages, representando o Planalto Serrano; Escola de Educação Básica de Araranguá, representando o sul do estado; e Colégio Sinodal Rui Barbosa de Rio do Sul, representando o Vale do Itajaí. A data da próxima edição do Parlamento Jovem Catarinense ainda não foi definida. Deverá acontecer no final deste semestre ou no primeiro semestre do ano que vem. Até lá, a Escola do Legislativo, que organiza o programa, prossegue com todas as orientações necessárias às escolas sorteadas. A Escola do Legislativo entra em contato com cada escola
e para fazer a pergunta, né, se eles querem ainda manter a participação nesse projeto. Sendo positiva essa resposta, a gente começa então a fazer as etapas até a semana da jornada parlamentar, que aí segue a visita à escola para apresentação do projeto, entrega do material, e a segunda etapa, que é a conversa com os deputados, com todos os alunos, e a terceira daí já com a formação efetiva dos deputados eleitos. Ainda em plenário, deputados destacaram a marca registrada esta semana pela Diretoria de Comunicação Social da Assembleia. É que o Facebook do Parlamento Estadual alcançou o maior número de likes entre as casas legislativas do país. A chegada aos 50 mil seguidores na página da Assembleia Legislativa de Santa Catarina no Facebook foi comemorada em plenário. Atualmente, entre todos os parlamentos estaduais do Brasil, a página catarinense é a que tem mais curtidas, seguida pela do Rio de Janeiro, com metade desse número. Somente no mês de julho, mais de 1 milhão de pessoas visualizaram alguma notícia publicada no perfil do parlamento. Criada em 2011 pela Diretoria de Comunicação da Assembleia, a página na rede social recebeu elogios dos parlamentares. Isso significa competência para divulgar os parlamentares, nós parlamentares, e a casa levar mais próximo do povo. Parabéns à presidência desta Assembleia, parabéns à diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa, no qual eu faço parte como jornalista. Não está chegando apenas as informações aos catarinenses através do jornal, da TV ou da rádio, mas tem a preocupação também de levá-la com o veículo de comunicação que mais cresce no mundo, que é a internet também. E a gente sabe que conquistar 50 mil likes ou 50 mil seguidores nos dias de hoje não é fácil, ainda mais se tratando sobre a questão de política. Parabéns a toda a diretoria de comunicação, aos colegas jornalistas. Esse aqui não tem gosto de chocolate e creme, isso aqui tem gosto de muito trabalho e parabéns para vocês todos. E eu tenho certeza que a casa, nesse momento, também parabeniza a todos da comunicação social. E veja ainda hoje a reivindicação dos trabalhadores aposentados do Porto de Imbituba. Eles recebiam um complemento na aposentadoria, mas o benefício deixou de ser pago. Os detalhes depois do intervalo, aqui no Notícias da Semana. Deputados da Comissão de Pesca e Aquicultura discutiram esta semana o problema vivido pelos trabalhadores aposentados do Porto de Imbituba. Eles recebiam um complemento na aposentadoria, mas o benefício deixou de ser pago. A reivindicação da categoria foi tema de uma audiência pública. Os trabalhadores portuários de Imbituba querem uma solução. Os aposentados não recebem o complemento da aposentadoria desde 2012, quando uma nova empresa, a SCPar Porto de Imbituba, assumiu a concessão do porto. Até 2012, o complemento era pago com recursos arrecadados de uma tarifa portuária de 5,5%. A taxa continua sendo cobrada, mas os valores não estão sendo repassados aos trabalhadores portuários aposentados. Nós defendemos que é direito do trabalhador receber a complementação de aposentadoria, porque esse dinheiro ele já existe. Esse dinheiro ele está embutido na tarifa que hoje a nova empresa recebe. Então, para que a nova empresa não passe esse pagamento, precisa ser excluído, precisa ser expurgado esse 5,5% que ela recebe e fica indevidamente com esse dinheiro. A SCPar Porto de Imbituba defende que o complemento da aposentadoria não deve ser pago pela empresa. O diretor jurídico da SCPar explica que os valores devem ser pagos pela companhia que explorou o porto até o ano de 2012, porque foi ela que assumiu o acordo com os trabalhadores para o pagamento. A complementação da aposentadoria deve ser efetuada pela empresa que gerou essa obrigação, que é a Companhia Docas de Imbituba, que administrou o porto por 70 anos e que deveria ter efetuado toda a preparação para fazer o pagamento daquilo que ela se obrigou à época. Nós temos, inclusive, um impedimento hoje de ordem gerencial, do ponto de vista da Secretaria de Portos da Presidência da República, hoje do Ministério dos Transportes, que entende que essa obrigação não é da SCPar Porto de Imbituba. Nós, quando assumimos o porto, foi expressamente previsto que não assumiríamos nenhum passivo. A proposta do debate foi feita pelo deputado Patrício Destro, do PSB. Ele está preocupado com a questão e defende a posição dos trabalhadores.
Hoje, o complemento da aposentadoria seria de R$ 200 mil para ser dividido entre todos os aposentados. São valores que fariam uma grande diferença na vida dessas famílias. Nós queremos tentar intermediar isso para fazer com que, na minha opinião, um benefício que foi dado a eles no passado continue sendo cumprido. Até porque a cobrança, que era feita de 5,5% em cima do valor, aquela taxa, ela continua sendo feita, o valor mais ou menos de R$ 200 mil a mais, e o repasse para eles é apenas de 50 mil, né, que seria para pagar esse benefício. Os outros 150 mil ainda assim entrariam para o governo do Estado. O meu entendimento é que eles têm esse direito e o Estado tem que seguir aquilo que foi acordado lá atrás. Quem também promoveu uma audiência esta semana foi a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em pauta, o Marco Legal da Primeira Infância. Uma audiência pública proposta pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente reuniu na Assembleia Legislativa autoridades e representantes de instituições e organizações que trabalham na área da primeira infância. O encontro tem como objetivo divulgar o marco legal, suas implicações sociais e sua importância para a proteção e apoio às crianças. O deputado Fernando Coruja, do PMDB, foi o proponente da audiência. A primeira infância é um período fundamental na vida, compreendido pela ciência, pela psicologia, pela biologia, pela medicina, um período determinante na formação do psiquismo, da personalidade e fundamental para o desenvolvimento. Há uma nova lei para estimular o tratamento adequado a esta fase. Nós queremos debater aqui, para quem sabe, inclusive, propor aqui um projeto de lei específico para Santa Catarina. É importante que cada estado da federação faça, né, a sua parte, e acredito que a discussão inicial, vamos dizer, esse marco político, né, do marco legal da primeira infância tenha que ser dado esse start, né, para que a gente possa, com as várias áreas que interessam, que estão implicadas com esse atendimento da criança na primeira infância, seja o início debatido e programados os passos. Após 2 anos de discussões no Congresso Nacional, o texto final do Marco Legal da Primeira Infância foi aprovado em março deste ano. A deputada federal Carmen Zanotto, coautora da lei, reforça a importância do debate. Por isso, da importância da gente implementar o Marco Legal da Primeira Infância, a Lei 13.257, porque ela busca agregar todos os setores das políticas públicas, a família e a sociedade como um todo, no crescimento e desenvolvimento nesta faixa etária, que nós precisamos investir muito mais recursos para que a gente tenha jovens e adultos em melhores condições de vida. O Marco Legal estabelece como cuidados prioritários a saúde, a alimentação, educação, convivência familiar e comunitária, assistência social, cultura, lazer, espaço e meio ambiente. O evento contou com a presença do ministro de Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que é médico pediatra e aponta os primeiros 3 anos de vida como decisivos para o futuro do ser humano. Os investimentos na primeira infância têm um retorno maior que qualquer outra política social, né? E justamente nos primeiros 1000 dias de vida. Nós construímos no Congresso o Marco Legal da Primeira Infância, né? E agora estamos com a tarefa, na condição de ministro, agora eu estou com a tarefa de botar em prática, né, principalmente criando uma política para as crianças mais pobres, filhas das famílias do Bolsa Família, e fazendo com que elas possam ter uma nova oportunidade de mudança de vida, né? Outro assunto que mobilizou os parlamentares na semana que passou foi o Sistema Único de Assistência Social. A defesa do SUAS foi tema de uma audiência pública promovida pelo Parlamento. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a pedido da deputada Luciane Carminati, do PT. Dirigentes e trabalhadores do setor participaram do encontro. Em pauta, a situação em Santa Catarina do Sistema Único de Assistência Social, conhecido como SUAS. O que a gente tem visto é que a nível nacional há um corte brusco, elevado e que atinge diretamente a Seguridade Social, portanto os benefícios previdenciários da Seguridade e também a assistência social como um todo. É claro que isso atinge especialmente quem mais precisa e também as pessoas e famílias em situação de risco.
Então o debate hoje é discutir em Santa Catarina como que fica esse cenário e como que, a partir dessa audiência, nós fortalecemos a sociedade como um todo no sentido de intervir e se colocar em relação a esse tema e a própria extinção do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A assistência social foi instituída como um direito do cidadão e um dever do Estado na Constituição Federal de 1988. Em 2005, foi criado o Sistema Único de Assistência Social. O objetivo era organizar as ações de proteção, auxiliando com programas e serviços indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A gestão seria compartilhada entre os 3 entes da federação, de modo articulado e complementar. Presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, Ana Cláudia Kege, falou sobre a falta de recursos para as ações desenvolvidas pelos municípios. Dos 32 milhões orçados para assistência social no ano de 2016, conseguimos pactuar até o momento apenas 10 milhões para investimento na proteção social básica. Infelizmente, não conseguimos manter a proteção social de média complexidade e de alta complexidade e benefícios eventuais. E isso está acarretando para os municípios uma descontinuidade nos serviços. A presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Vânia Maria Machado, também participou da audiência pública. Ela falou sobre a importância do controle social, com a população participando ativamente da construção do sistema. Tudo que o Poder Executivo encaminha em termos de plano de ação para executar a política de assistência social, a prestação de contas, a capacitação dos trabalhadores e dos conselheiros, tudo tem que passar pelo controle social. Então, o Poder Executivo encaminha para o controle social a elaboração dos planos de assistência social, a prestação de contas e o controle aprecia, aprova ou não. Por isso é importante o controle social da política pública de assistência social, né? Durante o evento, também foi lançada a Frente em Defesa do Sistema Único de Assistência Social e da Seguridade Social em Santa Catarina. E para fechar, a homenagem da Assembleia Legislativa ao professor e ex-reitor da Universidade Estadual de Santa Catarina. Antônio Eronaldo de Souza recebeu do Parlamento o título de cidadão catarinense. O reconhecimento foi proposto pelo deputado Leonel Pavan, do PSDB. Antônio Eronaldo de Souza acredita que o futuro está na educação. Ele ingressou na UDESC em 92 como professor de graduação em Engenharia Elétrica. Exerceu diversos cargos e, em 2012, chegou à reitoria, posição que ocupou até o início deste ano. Nesse período, a UDESC obteve índices muito bons de avaliação do MEC, né? Foi a 4ª melhor universidade estadual do país, a 13ª no ranking do MEC. Então, há uma expansão atrelada ao desenvolvimento do Estado e buscando sempre uma qualidade que é uma característica do nosso Estado, né? Um Estado que procura fazer, né, do trabalho, né, a sua força produtora. Com um extenso currículo, o paraibano Antônio Eronaldo fez muito pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Criou um novo centro de ensino em Balneário Camboriú, novos cursos de graduação e pós-graduação, além de outras conquistas. Por esses e outros motivos, o ex-reitor da UDESC recebeu o título de cidadão catarinense. Bastante realizado, né? Vivo em Santa Catarina há 25 anos, vou completar 50 anos, então mais da metade da minha vida aqui, bem vivida aqui no estado, que fui acolhido, né? E graças ao trabalho da universidade, essa casa, né? A Casa do Povo de Santa Catarina, está fazendo essa homenagem que acho que não é só minha, né? Não é só para mim, é para todos os servidores da universidade, todos os estudantes, reconhecendo o papel que tem a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, para com o nosso estado. O projeto de lei que concedeu o título de cidadão catarinense ao professor é de autoria do deputado Leonel Pavan, do PSDB, que viu nele uma pessoa que pensa no futuro e faz pela educação. Um homem focado na educação, um homem que conseguiu fazer com que a UDESC, junto com outros demais ex-reitores, uma das melhores universidades do Brasil, entregar a ele o título de cidadão catarinense, é justíssimo, é uma homenagem que todos nós gostaríamos de fazer, é merecedora. A partir de agora, ele não será apenas um professor de outro estado, não.
Ele agora é o professor Eronaldo, cidadão catarinense. Por hoje é só. Notícias vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê semana que vem. Tchau.